primeira pergunta é o que eu sei sobre democracia, né? Demos é uma palavra grega, ou seja, europeia, que significa poder e povo. Demos, né? Povo, kratos, poder. Então, só nessa questão etimológica da palavra, você entende que isso é uma inverdade. Vamos falar de uma mentira. Socialmente e politicamente no país que a gente vive. Desde que ele é reconhecido como país, na verdade, né? São, historicamente, várias manobras políticas para a manutenção de certas famílias nos certos poderes. E nunca termina acontecendo que o povo tenha realmente a possibilidade de ter o poder em mãos, porque isso depende da educação e a própria educação pública é totalmente sucateada no nosso país. Então, se eu acredito que tem democracia, eu não acredito. Eu acho que é uma grande mentira, é uma manutenção de um sistema em que existe grandes pastores e grandes ovelhas. E se você se demonstrar lobo, você é visto como vilão e assassinado. Então você tem que ser desinteligente e pobre. Você continuar sendo ovelha e se manter no sistema que é chamado de democracia no Brasil. Você já ouviu falar em democracia? Ao longo do nosso cotidiano, ouvimos sempre em jornais, entrevistas, universidades e até mesmo em conversas em comuns. Mas você realmente sabe como surgiu esse termo? Façamos uma breve viagem ao passado para entender melhor. A palavra democracia tem origem etimológica no termo democratia, junção dos vocábulos gregos demos, que significa povo, e kratia, que significa governo. Como o próprio nome já diz, é uma forma de governo, onde em tese as tomadas de decisão são feitas pelo povo. Este termo teve origem na Grécia Antiga em sua forma clássica, no século V a.C., durante o governo de Péricles, onde de forma conjunta os cidadãos da polis grega tomavam todas as decisões políticas do local. Mas assim como a maioria dos termos políticos não se resumem apenas a isso, desde seu surgimento, a democracia se alterou, não correspondendo ao seu modelo antigo, a democracia moderna ou clássica. Nesse contexto, não devemos afirmar que a democracia liberal que o Brasil adota é a mesma democracia utilizada na polis grega. A democracia clássica, ela era direta, ou seja, os cidadãos eles se reuniam na praça, conhecida como Ágora, para meio que discutir ali sobre as decisões do Estado. Nossa Constituição política não segue as leis de outras cidades, antes lhe serve de exemplo. Nosso governo se chama democracia, porque a administração serve aos interesses da maioria e não de uma minoria. Trecho do discurso de Péricles. No entanto, não era assim que funcionava o conceito de cidadão. Não é o mesmo que a nossa Constituição atual. É assim que diz no artigo 5 do capítulo. Artigo 5º. Todas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. A sociedade era pautada pelo escravismo, onde muitos habitantes eram prisioneiros de guerra, ou por dívidas, que existiu apenas 594 a.C. E para que fossem considerados cidadãos e tivessem direito na política, eles tinham que ser homens livres, eles tinham que ser de maiores e com pai e mãe atenienses. Devido a essa exclusão da maior parte da população na política, a democracia grega, então, possui meio que uma semelhança com a oligarquia, que nada mais é do que uma forma de governo onde o poder está centrado nas mãos de um pequeno grupo de pessoas que têm uma aquisição financeira. A democracia moderna, ou democracia liberal, nasceu no final do século XVIII na Europa, em oposição ao absolutismo presente na época. Diferentemente da forma clássica, não havia constituição de um espaço público como a Ágora. Sendo assim, a participação direta dos cidadãos foi substituída pela eleição de representantes políticos, a então chamada democracia representativa, utilizada em boa parte do mundo atualmente, incluindo o Brasil. Esta eleição é apenas um recorte limitado do exercício democrático,
que, com o passar dos anos, passou a ser vista como apenas um ritual periódico obrigatório. Regimes democráticos têm como uma de suas principais características a soberania da vontade popular. E, de uma forma ou de outra, todos os regimes apresentados na contemporaneidade, mesmo que integralmente não possam ser definidos como ou seguir um rumo totalmente oposto, possuem uma sombra da democracia. Hitler, ditador nazista, mesmo alegando que a democracia era uma forma corrompida de governo, afirmava que o nazismo possuía fundamentos de uma motivação e vontade profunda vinda do povo alemão. Também vale ressaltar que nem todos os países que se dizem adeptos do regime democrático são. Para saber, é necessário observar se as formas de governo de um país é condizente com as características de uma democracia. Na teoria aristotélica, a democracia teria como objetivo ser um governo de todos os cidadãos, ou seja, qualquer um com direito à cidadania pode ser ativo politicamente. Logo, uma das coisas que faz o governo ser democrático é o direito à participação de todos. Logo, governos misóginos e autoritários não podem ser caracterizados como democráticos. Também, os governos que dão privilégio de participação ativa de somente uma classe, descartando todo o resto da população, não são uma democracia. Este se trata de uma oligarquia. Ernesto Laclau citou em seu livro A Razão Populista. A democracia é o regime na qual o povo se governa. Logo, se não há povo, não há democracia. Na medida em que ocasiona a construção do povo, o populismo é indispensável à democracia. A Hungria passou boa parte do século XX integrando o regime socialista. E com a queda da cortina de ferro, indicando o fim da União Soviética, passou por um processo de transição a uma democracia na década de 90. Essa transição foi tida como sucesso, mas desde que seu primeiro-ministro Viktor Orbán, seu regime, que virou um perfeito exemplo de país de extrema-direita, passou a se tornar cada vez mais um país menos democrático e mais autoritário. Orbán ocupou esse cargo pela primeira vez em 1998 e em 2010 foi novamente eleito, ganhando mais 3 vezes seguidas, e permanece nessa função até hoje. Segundo Tessa Udvarhely, ativista húngara, numa palestra ao TED Talks, ela alega que este governo utiliza do nacionalismo, racismo e homofobia como seus pilares. Homophobia, a disdain for poor people, and the general fear and suspicion of others. Today, Hungary is in the gray zone between a dictatorship and a democracy. Desde a eleição de Orbán, foi criada a Slave Law, que basicamente aumenta o limite anual de horas extras para 400 horas de 250 e dá às empresas 3 anos ao invés de 1 para pagar o trabalho, o que, em muitos casos, permitem que eles evitem pagar extra por horas extras, permitindo que compensem alguns funcionários em sua taxa horária regular em vez disso. O problema é que os húngaros já trabalhavam por muitas horas. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2016, a população da Hungria trabalhava em média 1.740 horas por ano, enquanto que na Áustria o número era de 1.713 horas, mas em média recebiam apenas metade do pagamento em comparação. Também, de acordo com Tessa, o Estado húngaro põe estudantes que protestam contra como alvos e censura ou demitem professores que tentam contar a verdade. Além de abolir o homossexualismo, o ato de morar na rua também é crime desde 2011 no país. Fizemos uma grande volta ao mundo, mas e em relação à democracia do Brasil? É dela que falaremos agora. Desde a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o Brasil, em tese, viveu uma democracia. Mas sabemos que no dia 1º de abril de 1964, com um golpe organizado pelos militares, foi instaurada uma ditadura. Regimes totalitários e ditaduras se caracterizam pela censura, falta de eleições ou falta de eleições limpas, intenso controle do Estado na vida dos cidadãos. Sendo assim, durante esse período, que durou até a década de 80, foram impostas uma série de restrições, como, por exemplo, os atos institucionais.
sendo o mais conhecido deles o AI-5, que suspendia os direitos políticos dos cidadãos e utilizava da força para reprimir protestos contra o governo e a vontade popular. O Forte do Barbalho, na cidade de Salvador, foi um dos principais locais de tortura na Bahia, utilizado durante a ditadura militar no Brasil, onde o escritor Emiliano José foi torturado. É uma figura tética porque enquanto me torturava, ele ficava discutindo as preocupações rotineiras da casa dele, enquanto acionava a maquininha do choque no pau de arara que eu estava. Ele manifestava preocupação com a mulher que ia ser operada, ou falando das coisas do cotidiano. Somente em 1985, com a vitória de Tancredo Neves para a presidência, o país se livrou da ditadura militar e, com a nova Constituição Federal, que entrou em vigor no ano de 1988, o regime democrático estava finalmente consolidado no nosso país. A política atual no Brasil é vivida de forma expressiva. Diariamente se fala sobre jornais, redes sociais, novelas, escolas, etc. A República Brasileira é regida por 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, onde cada um tem seus limites e funções. O executivo é exercido pelo prefeito, governador e presidente, que exercem a função de governar, tomando decisões representando o país, estado ou município. O legislativo possui a função de legislar o país, estado ou município. É representado por vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. O judiciário, diferentemente dos 2 anteriores, não é eleito e sim nomeado pelo presidente. Esse poder tem a função de garantir os direitos individuais, coletivos e sociais. Ele também media conflitos entre os cidadãos, entidades e Estado. Uma pesquisa de 2020 realizada pelo Datafolha mostrou que 12% da população brasileira acha indiferente vivermos sob uma democracia ou uma ditadura, e 10% acreditam que em determinadas circunstâncias um regime de exceção é melhor que um sistema democrático. Ou seja, quase 1/4 dos brasileiros não podem ser classificados como os fãs de um governo eleito pelo voto da população. Mesmo com as formas de repressão e violência utilizadas na ditadura civil-militar contra a vontade popular, há ainda hoje quem queira e acredita que deve haver intervenção militar, utilizando uma narrativa semelhante à usada durante o governo de João Goulart. De acordo com a 20ª edição da pesquisa Panorama Político do Datasenado, 11% das pessoas participantes afirmaram preferir um governo autoritário em certas situações. Também, segundo o site do Senado, mais de 50% dos brasileiros gostam de viver e apoiam o Estado Democrático de Direito. Mas, nos últimos anos, tem aumentado o número de brasileiros que não se sentem representados pelos governantes, nem em questão de interesses, nem em questão de representação da população. Como anteriormente foi falado, também devido à democracia representativa, houve uma banalização do processo eleitoral, onde frequentemente muitas pessoas não se informam sobre os candidatos na política e muito menos sobre suas propostas. Lidam isto apenas como um processo periódico obrigatório, sem perceber o quão importante é o voto, onde hoje é uma das principais formas de protesto para a reivindicação de melhores condições sociais e econômicas para a nossa sociedade. Hoje, nossa Constituição diz em seu artigo 14 que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Mas devemos sempre lembrar que nem sempre foi assim, onde num passado não tão distante mulheres não tinham direito ao voto, e até mesmo na época que os direitos políticos dos cidadãos brasileiros foram suspensos, e que por maior que sejam desigualdades e dificuldades que possamos enfrentar na política, devemos fazer o possível ao nosso alcance para não nos tornarmos um país autoritário, onde reina a falta de liberdade de expressão.